Aleluia. Abra sua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero saudar os visitantes nessa noite. Jéssica, bem-vinda. Daniel, seja bem-vindo. Lair, onde está o Lair? Seja bem-vinda. Gabriel, bem-vindo. Daniel Goulart, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quando nós recebemos os nossos irmãos, aleluia, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao meu e ao teu coração essa noite, aleluia. Confesso que dá um frio no estômago ministrar a palavra do Senhor, mas eu sei que é Ele, não eu. Podem se assentar, aleluia. Abra sua espada no livro de Efésios, no capítulo 3, do verso 14 em diante, aleluia. Eu confesso que essa semana Deus havia falado ao meu coração que eu estaria neste lugar trazendo uma palavra. E eu fiquei aguardando. E falei, será, Senhor? Será? E o Espírito de Deus começou a trazer alguma coisa a respeito da palavra de hoje, e eu fui montando ela. E o Espírito de Deus, geralmente, nós fazemos o nosso devocional de manhã, oramos, lemos a palavra, estudamos um pouco, mas Deus fala conosco, mas é no pé da pia, lavando as vasilhas, que eu tenho o meu tete a tete com o Senhor. É no pé da pia, lavando ali, que Ele vem e sussurra no meu ouvido. Talvez você pode achar estranhos no pé da pia, por que não lá no lugar onde você está, do seu devocional? Mas aqui no pé da pia, irmãos, eu fico em silêncio, concentrada, aí eu ouço sussurrar do Senhor com mais clareza. É só no tilintar dos copos, das xícaras, dos pratos, aquilo soa como um cântico aos meus ouvidos. E o Senhor veio falando comigo, e eu fui gerando essa palavra. Cada vez que Ele falava um coquinho, eu escrevia. Cada vez que Ele vinha e falava, eu escrevia outro pedacinho de papel. Então eu tenho vários papéis dentro da minha Bíblia que eu vou escrevendo e vou colocando ali. E quando fomos ali buscar a Fernanda, o pastor já havia mandado uma mensagem para mim, só que eu não tinha visto. E ali no aeroporto, ele falou assim, irmã Léo, traz uma palavra quarta-feira para nós. E eu, no meu ímpeto, né, talvez até criancinha, né, eu falei, eu já sabia. Não que eu já sabia que Ele ia me chamar, mas eu sabia que o Senhor iria falar alguma coisa, mas não tão rápido. Né? E aí depois eu até mandei uma mensagem para ele ali, né? Me desculpando pela criancice, né? Mas graças a Deus o Senhor nos deu esta palavra, e eu creio que assim como Ele falou ao meu coração, também venha falar o seu. Amém? Aleluia. Senhor, está aqui a Tua palavra, Pai. Não desmerecendo a oração dos meus irmãos, Senhor, mas a Tua palavra é viva, eficaz. E assim como ela foi espada na minha vida, que ela seja também espada na vida dos meus irmãos. Pai, mas uma espada, Senhor, que divide, sim, juntas e medulas, ó Pai. E que ela seja apta para nos ensinar nessa noite, ó Pai. A Ti nós consagramos a nossa vida, porque sabemos que é o Senhor quem faz e não nós. E que o homem natural
desapareça nessa noite, e que o teu Espírito, Senhor, flua, e que ele apareça, Senhor. Que não seja eu, ó Deus, mas o teu Espírito através da tua palavra. Em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor dilate o teu coração nessa noite, para ouvir com o coração e entender com o coração. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreenderdes, de poder compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? Irmãos, todos conhecem esse texto. Todos já leram ele inúmeras vezes. Mas quando o Senhor me trouxe ao coração essa palavra, e mais alguns textos que nós vamos ler, Ele me trouxe ele com uma pergunta. Você tem vivido diante do Evangelho o que você tem pregado? Eu falei, ai Senhor, não fala assim comigo não. Não fala assim comigo não, Jesus. E ele, o que você tem vivido diante do Evangelho que você tem pregado? Deus fez essa pergunta para mim. E eu respondi, eu falei, Senhor, talvez eu não tenha vivido de acordo com aquilo que eu tenho pregado. Mas eu sei que nessa palavra o Senhor vai me alinhar. Talvez eu não tenha sido corretamente aquilo que eu tenho falado. Mas eu sei que o teu Espírito está me aperfeiçoando. E eu também pergunto para cada um de vocês nessa noite, para nós, de novo. Nós temos vivido o Evangelho que nós temos pregado na íntegra. Você que me assiste pela internet, você tem vivido o Evangelho que você tem pregado na íntegra? Estamos vivendo dias, irmãos, em que falamos muito, mas praticamos pouco. Concordam? Falamos a palavra, mas não praticamos a palavra. Lemos a palavra com os olhos, mas não lemos com os olhos do nosso entendimento. E o Espírito de Deus disse assim: você está vivendo o Evangelho pelo efeito ou pela causa? E eu falei, Pai, de novo. E ali eu entrei em conversa com o Espírito de Deus ali na minha pia. Eu e ele e eu. E eu falei, Senhor, durante todos esses anos, em que eu conheço a Tua Palavra, em que eu leio a Tua Palavra, em que eu prego a Tua Palavra, eu tenho deixado muitas coisas que geram efeito em mim. Eu tenho deixado muitas coisas para que a causa do Senhor venha gerar em mim um efeito da Tua Palavra. E nesses dias, irmãos, em que nós ouvimos pregar da volta de Jesus, ouvimos pregar que tem guerras em lugar tal, pestes em lugar tal, doenças em lugar tal. Eu sei que todos têm acompanhado ali pelas redes sociais, pela televisão. O nosso país está vivendo um momento de turbulência. O Senhor pergunta para a igreja: efeito ou causa?
É pelo efeito ou é pela causa que você está vivendo o Evangelho? E eu falei, Senhor, nós precisamos aprender a nos envolver com a causa de que Paulo fala. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Muitas vezes nós não nos colocamos de joelhos por a causa do Senhor. Muitas vezes nós não nos rendemos pela causa do Evangelho. Muitas vezes nós nem defendemos o Evangelho. É ou não é verdade? Mas, nesses dias, nós precisamos entender e aprender e nos envolver por esta causa. Que o Espírito de Deus geme para que nós compreendamos. O Espírito de Deus tem gemido, irmãos. A terra tem gemido, as pessoas têm gemido. O que a gente ouve é lamentação de um lado, é reclamação de outro. Se a gente conversa com uma pessoa, ela diz: eu estou passando por isso. Está faltando isso. Eu estou precisando de dinheiro. A minha energia está vencida. O meu carro quebrou. A gasolina não tem. A terra está gemendo. E muitas vezes nós vemos pessoas, cristãos, vindo para a igreja pelo efeito. Nós vemos muitos vindo para a igreja pelo efeito que ela vai causar na sua vida, pelo efeito que ela vai te dar, pelo acolhimento que ela vai te dar, pelas coisas que ela vai oferecer a você. E nós, muitas vezes, nos perdemos nesse efeito. Muitas vezes nós nos perdemos nesse efeito, irmãos, porque nós pensamos que esse efeito vai produzir em nós a adoração, vai produzir em nós a intimidade, vai produzir em nós a rendição. Muitas vezes nós pensamos que se nós vivermos pelo efeito, nós vamos aguentar até o fim. E muitos de nós não têm aguentado até o fim. Eu tenho visto pessoas que estão saindo de fora do convívio da igreja porque não têm aguentado a causa. Pessoas que têm apostatado da fé porque não têm aguentado a causa do Evangelho, o efeito que ele traz verdadeiramente. Tem irmãos que estão nas suas casas hoje, talvez esparramado no sofá assistindo qualquer programa na televisão, mas deveriam estar aqui. Tem irmãos que se desviam, que vão procurar efeito na bebida, vão procurar efeito nas drogas, vão procurar efeito no homossexualismo, na prostituição. Eu conheço muitos, vocês conhecem? Muitos irmãos que têm estado perdido neste mundo tenebroso, como diz a palavra. Porque uma vez vieram para a igreja pelo efeito, mas não entenderam a causa dentro da igreja. Nós somos um povo que entendemos a causa, amém, irmãos? Irmãos, e vendo essa palavra, Paulo estava preso quando ele escreveu ela. Paulo estava preso. E mesmo na prisão ele escreveu essa palavra para nós hoje. Ela é viva hoje. Ela é viva hoje e ela faz aquilo para o qual ela foi designada há anos. Se nós deixarmos de viver pelo efeito e vivermos pela causa do Evangelho, se nós dilatarmos o nosso coração, nós vamos entender o que o Espírito de Deus está pregando esses dias na sua igreja. Está falando nesses dias para a sua igreja. Eu escrevi aqui algumas coisas que o Espírito de Deus foi me falando e ele disse sim. Se muitos de nós ainda pensam que no efeito que a causa produz, nós formos viver apenas pelo efeito,
Nós não vamos aguentar chibatadas, como Paulo aguentou na cadeia. Nós não vamos aguentar açoite. Nós não vamos aguentar calúnias. Nós não vamos aguentar o disse que disse. Nós não vamos aguentar alguém falou. Nós ficamos fragilizados, disse o Espírito de Deus. E aí então, nós vamos ter dificuldades para manifestar os frutos do Espírito. Nós vamos ter dificuldade de termos compaixão. Nós vamos ter dificuldades de manifestarmos o amor do qual nós temos pregado. Nós vamos ter dificuldades de se doar no amor que tanto nós falamos. Nós vamos ter dificuldades em muitas coisas. E aí nós vamos colocar a culpa no efeito. Nós vamos transferir a culpa. E a palavra de Deus diz que nós possamos compreender aquilo que o Espírito está dizendo à igreja quando nós dilatamos o nosso coração para entender a causa do Evangelho. Quando nós dilatamos o nosso entendimento para compreender, como ele diz aqui, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo ainda estava preso quando escreveu isso. Muitos de nós lemos essa palavra, mas não entendemos, e aí nós perguntamos: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Senhor, por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E aí não vamos para o espelho que é a palavra de Deus. Na reunião de mulheres, segunda-feira, foi falado sobre o cumprimento da promessa. Ela vem com a obediência. Nós sabemos que temos promessa, mas muitos de nós não obedecemos. Eu falo por mim. Andei desobediente um tempo, mas eu sabia que a promessa viria. Muitos de nós lemos a palavra, ouvimos a palavra, estamos nos cultos segunda, quarta, sexta na sala, sábado dos jovens, domingo no culto, mas parece que as coisas estão passando na nossa frente e a gente não está compreendendo. É ou não é verdade? E aí nós ficamos paralisados, irmãos. As coisas vão passando e a gente fica paralisado com tudo que está se passando. O Espírito de Deus nesses dias, irmãos, tem pregado para a sua noiva: se atavie, se limpe, se cure, se prepara para o casamento. Eu estou voltando. E a noiva está até no salão, né? Digamos, se preparando. Mas o pensamento dela está cobiçando as coisas de fora. Que nós não venhamos cobiçar as coisas de fora enquanto estamos dentro do salão da sua igreja, né, nos preparando para o casamento. E conversando tudo isso, o Espírito de Deus disse assim: você está tirando proveito de maneira correta aquilo que o Evangelho está produzindo na sua vida? O Evangelho está produzindo alguma coisa na nossa vida? Nós estamos aproveitando tudo? E eu falei: não, Senhor, não estou aproveitando tudo, porque ainda o meu entendimento está opaco. Que o Senhor tire do meu entendimento essa luz escura, esse opaco da minha vida. Mas abra o meu coração, abra o entendimento do meu coração para que ele absorva tudo.
Eu falo isso, irmãos, porque eu tenho legalidade para falar. Durante muito tempo eu fiquei opaca. Enxergava só o vulto. E as coisas passando, eu enxergando o vulto. As coisas passando e eu falando, está passando mais uma. E eu estou ficando. Mas chegou a hora que Deus falou assim, eu vou tirar a venda dos seus olhos. E Deus tirou. Deus tirou, irmãos. Deus tirou. E eu me lancei e falei, Senhor, eu não quero mais viver pelo efeito que o Evangelho está fazendo na minha vida. Eu quero viver pela causa. Quando eu falei isso, o Senhor falou, agora eu vou te jogar. Eu vou te lançar. E Deus me lançou. Fiquei muito tempo fazendo missão urbana, na madrugada, vivendo a causa. Muito tempo, indo nas madrugadas, nos bares, tirando as pessoas do inferno. Porque é isso que é. Você pega na mão dela e arranca ela. Nas ruas de Goiânia, os irmãos que são goianos que sabem, há muita prostituição, há muita indecência, há muita promiscuidade, há muita bebedeira, há muita drogadição. E Deus nos levava nas madrugadas com uma turma de irmãos para viver a causa. E nós sabemos que o futuro dos nossos filhos estão aí. Eu falo nossos, né? Porque ainda não sou mãe, né? O meu esposo é pai. Mas eu falo nossos porque a causa nossa é a mesma dos irmãos que têm pai, que têm filhos. A nossa causa é a sua causa. E nós oramos pelos filhos, para que o Espírito de Deus venha tomar os seus pais e conduzir esses filhos ao Evangelho, a viver o Evangelho, a praticar o Evangelho, a se jogar no Evangelho, que transforma, que limpa, que purifica, que restaura, que nos dá alegria. E nós muitas vezes nos perdemos porque não sabemos a direção. Não entendemos a direção que o Evangelho está nos dando. E eu anotei outras coisas aqui que diz que o efeito nos faz envolver-nos com o que é terreno. Nós pensamos nas coisas da terra, nós corremos para as coisas da terra, nós nos envolvemos com as coisas da terra, nós até brigamos para fazer as coisas da terra. Mas nós não nos envolvemos muitas vezes com as coisas do céu. Eu tenho uma amiga que a gente firmou um laço de oração, nós orávamos às 3 da manhã. E ela falava assim, eu quero que o Senhor abra o meu entendimento para mim ver as coisas do céu. Eu quero que o Senhor abra o meu entendimento para que eu possa orar em línguas e discernir o que eu estou falando. Eu oro para que o Senhor abra os meus olhos para que eu veja o mundo espiritual da forma que ele é. E eu falei, então vamos orar. E nós começamos a orar. E um dia, ali na igreja, nós orando durante o dia, estávamos só nós três, eu acho, eu, ela e o meu esposo. Começamos a adorar o Senhor. E Deus abriu os olhos dela. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela subiu em cima da cadeira e começou a pular em cima da cadeira dessa. Ela queria pegar aquilo que Deus estava mostrando para ela. Nós muitas vezes não oramos mais assim. Que nesses dias o Senhor possa dilatar o nosso entendimento, para nós visualizar aquilo que realmente a causa está sendo em nós. E outra coisa que eu anotei, o
O efeito nos envolve com a vaidade. O efeito nos envolve com o vislumbre. Satanás, irmãos, o chifronésio, né, que a gente fala lá em Goiás, o chifronésio, ele não precisa de nada para querer colocar o capacete dele na nossa mente. Ele só precisa de uma sutileza da nossa parte. Ele utiliza, eu coloquei aqui, ele utiliza um narcótico antigo. E esse narcótico, né, eu entendi que se resume numa palavra só: vaidade. Salomão diz: tudo é vaidade. Satanás só precisa cauterizar a nossa mente, irmãos, com essa vaidade. Aí nós passamos a deixar a causa pelo efeito. Ele só precisa cauterizar a minha e a sua mente, para que você saia do propósito da causa e vá para a bebida, para a maconha, para a prostituição, para o homossexualismo. Ele só precisa disso. E aí nós falamos: Senhor, por que aconteceu isso? Mas não enxergamos, porque os nossos olhos estão tampados. Os nossos ouvidos estão tampados. Os olhos do nosso coração está entenebrecido para ver as coisas do céu. Com isso, irmão, quando a nossa mente fica aprisionada, o ardor da causa acaba. O ardor da causa acaba. E aí nós passamos a viver de uma forma natural. E quem está vivendo de uma forma natural, irmãos, não tem nada para nos dar. Se nós se apoiamos em alguém que está vivendo naturalmente, nós vamos nos envolver com o efeito. Porque ele não vai ter causa para te dar. Ele não vai ter causa para te aconselhar. Ele não vai ter causa para fazer você levantar. Nós não podemos esperar a consagração de quem vive só no efeito. Nós não podemos esperar santidade de quem vive só no efeito. Nós não podemos esperar comunhão com o Espírito Santo se a pessoa vive pelo efeito. Que o Senhor nesses dias não deixe a nossa mente ser cauterizada. Os jovens, não deixe a sua mente ser cauterizada. Não olhe para as coisas gostosas do mundo, porque as coisas no mundo são boas. Eles fazem as melhores coisas. Você vê na TV toda hora. É a melhor cerveja, é a melhor bebida, é o melhor cigarro. É isso. E nós sabemos que muitos irmãos estão se deixando levar. Saem da igreja, saem da comunhão dos irmãos, porque talvez foi exortado, porque talvez foi admoestado, porque às vezes ouviu uma palavra que não gostou. Está vivendo efeito. Você que está em casa, se você está assim, volta, vem viver a causa junto conosco. Volta para o anseio, para o seio do Senhor, para viver a causa do Evangelho, para que nós possamos colocar riso ao invés de choro nos corações, alegria. Talvez você que veio hoje nessa noite, os convidados, os nossos irmãos que vieram pela primeira vez visitar, possa talvez até nem estar entendendo, mas eu quero que você saia daqui com uma ideia na sua mente, seu coração. Quando você entender a causa, ninguém vai te segurar. Quando nós entendemos a causa, ninguém nos segura, irmãos. Quando eu entendi a causa, eu falei: Deus, eu entendi a causa, ninguém mais me segurou. E nesses dias atrás, Satanás queria cauterizar a minha mente.
E eu falei, não, eu já sei as tuas artimanhas. Eu levantei de manhã, eu sonhei, irmãos, que eu estava no lugar e debaixo tinha muitos olhares, debaixo de mim. Foi ontem de ontem, nem falei isso com meu esposo ainda. Eu acordei, ele tinha acordado já para ir arrumar algumas coisas. E eu levantei e falei, eu levantei, cão. Eu sou pesada. E a hora que eu colocar meus pés, eu vou pisar em cima de você. Porque eu sei a causa na qual o Senhor me chamou. E eu levantei, irmãos. Parecia que aqueles olhos assim, sabe, quando você abre um bujão de gás, que ele sai assim. Foi assim, a causa. Chifronésio queria me aprisionar novamente. Talvez os irmãos não viram eu estar aqui junto. Eu estava ali, guardada pelo Senhor, eu tenho certeza. Porque quando o Senhor quer nos levantar numa causa, e a gente fica ali, Ele trata com a gente, Ele movimenta dentro da gente, Ele tira o capacete, né, que o diabo tenta colocar e nos movimenta de novo. Que hoje o Senhor possa descauterizar muitas mentes que estão assim. Que o Senhor possa hoje tirar dos seus lombos, talvez você esteja pesado. Que o Senhor possa tirar dos seus lombos hoje o peso que o chifronésio está colocando. Que o Senhor Jesus possa nessa noite mudar o nosso entendimento, como Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelhos. Por esta causa eu me coloco de joelho. Para que o evangelho seja cumprido, irmãos, nós precisamos entender a causa do Senhor. Nós precisamos entender que o Espírito de Deus tem nos chamado para povoar os céus, para desbaratar o exército inimigo, para tirar do cativeiro aqueles que estão cativos. E eu vou mais além um pouco, eu creio que o meu horário já está quase encerrando, mas em Colossenses 3 diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra. Não nas que são aqui da terra. Eu fico lá na sacada da minha casa, e de lá dá para ver Passo Fundo. E eu estendo as minhas mãos de lá, irmãos. Eu falo: Senhor, salva esse povo. Entra em cada lar, resgata esse povo. Eu não posso entrar, mas o Senhor pode. Entra nos corações, tira as pessoas do cativeiro. E o versículo continua: pense nas coisas do alto, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O resultado dessa nossa união com o Senhor, irmãos, nós fazemos morrer a nossa natureza terrena. O resultado da união com o Senhor, nós fazemos morrer a prostituição. O resultado da união com o Senhor faz morrer a impureza. Muitos crentes são impuros. Muitos crentes têm a mente impura. A nossa união com o Senhor faz morrer a paixão, a lascívia. Faz morrer o desejo maligno. Faz morrer a avareza. A nossa união com o Senhor faz morrer a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que nós sejamos obedientes. Por essas coisas, irmãos,
nós deixamos de alcançar as promessas muitas vezes. Por sermos desobedientes, nós não alcançamos as promessas do Senhor, que são mais de 7.000 na sua palavra. Ora, nessa mesma coisa andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo, de toda ira, de toda indignação, de toda maldade, de toda maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Infelizmente, dentro da casa do Senhor tem isso. Infelizmente. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não podendo haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos ficar de pé. Que o Senhor Jesus venha colocar nossa mente completamente nas coisas do alto, irmãos. E eu falo, Senhor, minha mente, que ela seja completamente ligada nas coisas do céu. Que meu coração seja nas coisas do céu. Se nós vivemos pelo efeito, a nossa oração vai continuar fraca. A nossa busca vai ser fraca. Nós não faremos discípulos. Nós não avançaremos se nós estivermos envolvidos pelo efeito. Você, irmão, irmã, que está em casa, você está vivendo pelo efeito ou pela causa? Você está se sentindo fraco ou você está se sentindo forte? Que nós possamos, nesses dias em que antecede a volta do Senhor Jesus, nos desvencilhar das coisas que têm nos tirado do centro da vontade de Deus. Eu falei, Espírito Santo, eu me desvencilho das coisas que têm me tirado do propósito que o Senhor quer para que eu cumpra a tua causa. Que nessa noite o Senhor possa dilatar a tua mente. Que você saia daqui pensativo mesmo, assim como eu fiquei. E volte a fazer a oração que Paulo fez. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu gostaria que, enquanto os irmãos cantem um louvor, eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu vou pedir que toda a igreja se ajoelhe, aqueles que podem. Por favor. Se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Se você não pode, pode ficar em pé, sentado. E eu peço que você fale para o Senhor. Pense no teu coração, Senhor, eu tenho vivido pelo efeito ou eu tenho vivido pela causa? Deus, eu tenho vivido por aquilo que o Evangelho me oferece, ou eu tenho vivido por aquilo que o céu tem reservado para mim, que é a tua causa? Menos efeito e mais causa, irmãos. Que nós venhamos nos esforçar diligentemente para preservar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. Espírito Santo, Tu estás aqui. E nós sabemos, ó Deus, quando vivemos pelo efeito, nós não somos curados. Por isso, ó Deus, muitos estão enfermos dentro da Tua casa. Pai, eu me coloco de joelhos juntamente com a Tua igreja. Meu Deus, menos efeito e mais causa no nosso coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, leva-nos a sermos alinhados com o Teu reino. Leva-nos a ser alinhados com aquilo que Tu tens para nós.
Desse jeito mesmo. É assim que nós acreditamos. De verdade, nós somos fruto de nossas escolhas. Nós somos o resultado de uma série de coisas que nós fazemos. E na caminhada cristã nós temos a oportunidade de construir isso. Ou nós desperdiçamos aquilo que o Senhor nos coloca à frente como alimento, ou nós fazemos um bom proveito, então participamos da mesa do Senhor. E quando nós participamos da mesa, certamente nós não vamos ficar com as migalhas. Certamente a mesa do Senhor é farta demais. É muito farta. É muito farta. É muito farta. Muito farta. Farta demais. Por isso que o Senhor nos disse que um justo jamais vai mendigar o pão, porque o justo, ele entende a justiça de Deus e participa o tempo todo da mesa dele. E prepara a mesa inclusive para outros, para que outros possam desfrutar da mesa posta. Então o nosso esforço, ela tem uma resposta no céu. Quando nós esforçamos para qualquer coisa que o Senhor nos coloca como oportunidade, então há uma resposta do céu. E nós nos tornamos então um fruto de algo que o Senhor gerou. Aleluia. Tremendo demais. Nós podemos ouvir coisas que nos traz para a vida de Deus. Aleluia. São decisões que nós vamos tomando todo dia, que nos aproximam
ou nos afastam do Senhor. Aleluia. Nós somos privilegiados nessa noite, amém, irmãos? Muito privilegiados. Como na noite anterior, como essa manhã, como essa tarde, e assim por diante. Como nós usamos o nosso tempo, é o que determina que nós seremos. É o que determina. Eu que sei o pensamento que tenho de vós do Senhor. Pensamento de bem, não de mal, para tenham o fim que desejais. Então o Senhor tem um plano já, mas nós podemos alinhar no plano dele. Amém? Nós queremos dizer para você que nós vamos ter dias muito intensos. Já é semana que vem, né? Semana que vem vai estar conosco Felipe Vilela, na sexta e no sábado à noite. E na quinta-feira em Juí, nós vamos estar lá, alguns de nós. E então, no sexta e no sábado à tarde, nós vamos divulgar para que os jovens de outros lugares também estejam aqui, trazendo uma palavra então para jovens de todas as idades, né? Eu vou estar junto aqui, amém? E sexta-feira nós temos sala de oração, né? Às 8 horas. Não, fala aí, Arthur, vamos lá. A paz do Senhor, queridos. Amanhã também nós temos a torre de oração. Nós fazemos 24 horas de oração, de quinta para sexta. Começa quinta às 20 horas e o último horário é sexta às 19 horas. Quem quiser participar da torre de oração, me procura com o horário que você pode estar orando, que eu vou colocar o seu nome. Você ora da sua casa, do seu local de trabalho, aonde você estiver, você ore por 1 hora. E eu gostaria muito de desafiar todos aqueles que estão na torre de oração conosco a estarem conosco na sala de oração. Quem aqui não gosta de falar, né? Mulher ama falar. Então venha falar para Deus, que nós venhamos nos unir na sexta-feira e nós venhamos falar com o Eterno. Quem aqui não ama cantar? Eu amo cantar, principalmente no chuveiro, eu tenho uma voz muito boa. Mas o Senhor recebe a minha adoração, Ele conhece a minha voz. E eu amo vir aqui cantar na sexta. Então eu quero encorajar vocês e eu oro para que o Espírito Santo de Deus traga alegria no espírito de vocês a respeito da oração. Nós somos uma igreja que ora. Temos aqui sentinelas do Senhor, atalaias do Senhor nesse lugar. Mas se vocês se juntarem conosco, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós somos um corpo e temos uma causa. Nós vamos caminhar pela causa e nós temos que interceder para Deus nos dar diretrizes. Então vocês estejam super convidados a participar da torre de oração e da sala de oração. Quem quiser participar da torre, me procure. Amém? Aliás, essa semana aí, quando o irmão Claudemir, mais o Rui e os irmãos aí estavam mexendo na estrutura, eu olhei para aquele lugar lá em cima e disse: aquele lugar era uma torre de sentinela. E então é isso. Amém, irmãos? Nós temos que orar pela pastora Luciane. Pastor Mauro, hoje o senhor é o oficial. Amém? Nós vamos orar pela nossa pastora. Mais alguém fez aniversário essa semana? Ah, então vem cá, Elizabeth. Ei, glória a Deus. Às vezes a Elizabeth são umas bênçãos, né? Quem mais? Tu também? Que coisa linda. Isso, fica no meio aqui. Vamos liberar a palavra. Estenda a tua mão sobre eles, queridos. Amém. O oficial da oração do aniversário é o Carlos. Eu acho que ele dá mais presente que eu. No livro de Cantares diz que a morena, a gente encontra a morena. Está lá na Bíblia, eu encontrei a minha morena.
Mas ela pode ser loira também para você, viu? Pai, nós te damos graça em nome de Jesus. Certamente toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai. E nós sabemos que o Senhor tem sido o nosso Pai nesse tempo, Deus. Cuidado das nossas vidas, protegido a nossa casa, Senhor. E essa data de aniversário, certamente, Deus, é o dia que nós lembramos, Senhor, que fomos gerados no Senhor, Pai. Lembramos que temos uma essência do Altíssimo, Senhor. Sim, que fomos gerados para um propósito, Senhor. E nessa data de aniversário, Pai, que essas irmãs aqui, Senhor, minha esposa, Senhor, estão usufruindo, Pai, do Senhor, Pai. Nós queremos abençoar como igreja, queremos pedir que o Senhor possa vir, Senhor, e trazer revelação e trazer os seus presentes, Pai. E nós, como hoje foi ministrado, Senhor, nós preferimos os presentes do alto, Senhor. Preferimos os presentes lá de cima, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ainda haja proteção, Senhor, nesse tempo, Senhor, nesses dias. Que a mão do Senhor esteja, Senhor, guardando, Senhor, abençoando, Senhor, prosperando, Senhor. Em nome de Jesus nós liberamos, Senhor, uma palavra, Pai, para que eles possam cada dia estar mais diante do Senhor, Pai. Mais diante do Senhor. Mais ligado com o Senhor, Pai. Mais intimidade com o Senhor, Pai. Que os céus estejam abertos, Pai. Os céus estejam abertos sobre a vida dessas mulheres, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Mauro vai ter que subir a torre hoje para pegar o material lá em cima. Queria dizer aos irmãos que vieram pela primeira vez que são bem-vindos a esse lugar, né? Aqui é casa de paternidade. Nós sabemos que o Mevan é um útero espiritual para cura, nós sabemos disso. Nós temos uma palavra a respeito disso. E aos irmãos que vieram pela primeira vez, é como se estivesse indo pela 8ª, pela 10ª vez. É assim que nós gostaríamos que vocês se sentissem neste lugar. Voltem outras vezes, se assim quiserem. Amém? Queria que você levasse um presente nosso aqui da casa. Então, o pastor Mauro está trazendo aí, e você vai ter a oportunidade, então, de ver um DVD ou ver alguma coisa que ele está trazendo aí para você. Amém? Glória a Deus. Vamos em paz, vamos para casa. Levanta as mãos para o céu, então.